Homilia diária. Olá, minha família de oração, salve e paz e que Deus te abençoe. Vamos agora refletir a liturgia de hoje, mas antes uma pequena oração. Hoje, uma oração com o poder do sangue de Jesus. Senhor Jesus Cristo, em vosso amor e com o poder de vosso sangue precioso, selamos cada pessoa, fato ou acontecimento através dos quais o inimigo nos queira prejudicar. Com o poder do sangue de Jesus, selamos toda potência destruidora no ar, na terra, na água, no fogo, debaixo da terra, nos abismos do inferno e no mundo do qual hoje nós movemos. Com o poder do sangue de Jesus, rompemos toda a interferência e ação do maligno. Pedimos, Senhor, que envieis aos nossos lares e locais de trabalho a Santíssima Virgem Maria, acompanhada de São Miguel, São Gabriel, São Rafael e toda a sua corte de santos anjos. Com o poder do sangue de Jesus, lacramos a nossa casa, todos que habitam nela. As pessoas que o Senhor a ela enviará, assim como todos os alimentos e os bens que generosamente concede para o nosso sustento. Com o poder do sangue de Jesus, lacramos terra, portas, janelas, objetos, paredes e pisos, o ar que respiramos e, na fé, colocamos um círculo de seu sangue ao redor de toda a nossa família. Com o poder do sangue de Jesus, lacramos os lugares onde vamos estar nesse dia e as pessoas, empresas e instituições com quem vamos tratar. Com o poder do sangue de Jesus, lacramos o nosso trabalho material e também espiritual, os negócios de nossas famílias, os veículos, as estradas, os ares, as ruas e qualquer outro meio de transporte que haveremos de utilizar. Com vosso preciosíssimo sangue, lacramos os atos, as mentes e os corações de nossa pátria, a fim de que vossa paz e vosso coração nela reinem. Nós vos agradecemos, Senhor, por vosso preciosíssimo sangue, pelo qual fomos salvos e preservados de todo o mal. Amém, 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 Senhor. A primeira leitura de hoje da profecia de Ezequiel acaba anunciando simbolicamente o regresso de Israel do exílio e a reunificação do povo sob a orientação de um só rei pastor. Já aconteceu o castigo anunciado, a deportação da Babilônia em 586 a.C., mas trata-se de um castigo realmente terapêutico e também temporal, em vista da purificação da idolatria e da cura da desobediência. A promessa de Deus é uma aliança eterna. O Espírito do Senhor repousa sobre o povo, e o povo é chamado a repousar na terra do seu Deus, em paz e também em prosperidade. Deus está para sempre no meio do seu povo. Assim, todos ficarão a saber que é Javé, o Senhor que santifica Israel. Quem é Israel? O povo santificado pela presença de Deus. Como diz o próprio Deus, serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Com a carga efetiva que manifestam os dois pronomes possessivos. Já hoje no Evangelho de João, os chefes dos judeus estão de cabeça perdida. O sinal da ressurreição de Lázaro fez precipitar os acontecimentos e decidiram matar Jesus, que se tornara demasiadamente incômodo e também muito perigoso. As multidões já o tinham querido proclamar rei, declarando o libertador da nação. Se continuar assim, os romanos irão intervir e destruir o templo, coisa que de modo nenhum pode acontecer. Jesus realmente afirmara ser o novo templo, o ponto de convergência de todo Israel e também da humanidade inteira. Mas a sua palavra não foi compreendida. E aparece Caifás,
que intervém com toda a sua autoridade. A eliminação de Jesus é uma exigência de Estado. O bem comum exige que seja eliminado. Em tudo isso se torna profecia. A missão de Jesus consiste, de fato, em reunir os filhos de Deus dispersos e em fazer de todos os povos um povo novo, na unidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É o que acontece porque Ele dá a vida pelos homens, enquanto os judeus levam com diante o processo histórico. O Pai vai realizando o seu desígnio de salvação, graças à adesão filial de Cristo à sua obra. O evangelista João passa realmente habilmente da história à teologia. Meditação. Caifás afirma que Jesus deve morrer em nome dos superiores interesses da nação. O evangelista João acrescenta que deve morrer não só pela razão invocada, mas também para reunir os filhos de Deus dispersos. Não só pela nação, mas também para congregar na unidade os filhos de Deus que estavam dispersos. A morte de Jesus realiza de modo inimaginável aquilo que já fora realmente anunciado por Ezequiel, quando da dispersão e do cativeiro em Babilônia: eu tomarei os filhos de Israel de entre todas as nações por onde eles se dispersavam, vou reuni-los de toda parte e reconduzi-los a seus países. Para realizar a unidade do povo de Deus, perspectiva-nos dois caminhos: o dos judeus, que passa realmente pela morte de Jesus para evitar a reação violenta dos romanos contra os templos e contra a nação. E temos o caminho de Deus, inconsciente, expresso por Caifás. Convém que morra um só homem pelo povo. A morte de Jesus realiza a unidade, realiza e também garante-a com a sua presença no meio de nós, como verdadeiro templo de Deus. Estamos de fato dispersos entre as nações, mas também desunidos entre nós. Mas Cristo está conosco para nos reunir, para nos reconciliar de acordo com o projeto do Pai. Para isto Ele morreu, para isto Ele ressuscitou. A obra de redenção que realiza no coração do mundo passa pela reconciliação e também pela unidade do seu povo. A reparação que queremos viver, pessoal e também comunitariamente, é também cooperação na obra da redenção de Cristo no coração do mundo. Queremos ser com Ele servidores da reconciliação em união com a obração reparadora de Cristo ao Pai pelos homens. Na nossa solidariedade com Cristo, nada de essencial temos para lhe dar. É apenas solidariedade de comunhão com Ele, contemplando na nossa carne o que falta aos sofrimentos de Cristo pelo seu corpo, que é a Igreja. Se trata dos sofrimentos de expiação com os de Cristo, já realmente completos e também perfeitos em si mesmos. Mas as tribulações apostólicas que Cristo sofreu, primeiro por causa do anúncio do reino. O apóstolo revive este sofrimento ao anunciar a boa nova aos pagãos. De acordo com interpretações de Santo Agostinho, estas tribulações são de todos os cristãos e com a maior razão de todo aquele que por vocação e por um carisma de obração reparadora é chamado a sofrer pela programação e proclamação do Evangelho em união com Cristo. Todavia, esta solidariedade é expressa por Jesus com insuperável eficácia na alegoria da videira. Está lá em João capítulo 15, versículo de 1 a 11. E por Paulo, com a imagem do corpo e dos membros,
1 Coríntios, capítulo 12, versículo 12 a 27. Oração. Senhor Jesus, durante este tempo de paixão, eu quero recolher-me diante do realismo da Tua cruz. Vieste ao mundo para nos tornar participantes das maravilhosas promessas de que Deus é tudo em todos. Essa promessa, todavia, não suprime os conflitos, nem nos dá a paz de um modo qualquer. De fato, Tu mesmo entrastes no centro do conflito que dilacera o coração humano, levando até ele a vitória do amor. Uma vitória alcançada mediante a loucura da cruz e pelo sacrifício da obediência que coincide com a glória eterna. Ajuda-me a percorrer também este caminho para entrar na glória que começa desde já. Que jamais eu ceda à tentação de fugir do combate, permitindo que a divisão se radique no mundo e fazendo como com os teus inimigos. Ajuda-me a aceitar generosamente a luta, confiando na Tua graça, invocada na sua oração. Assim, participarei desde já na vitória definitiva do amor e na alegria do Pai. Amém. Contemplação. O Espírito Santo, Ele é o laço pelo qual o nosso Senhor nos une a seu Pai e a si mesmo. Foi a graça que o nosso Senhor pediu para nós na sua oração depois da ceia. Pedi por vós, diz a seus apóstolos, e por todos aqueles que, esclarecidos e também convertidos pela pregação evangélica, hão de acreditar em mim, a fim de que todos formem um mesmo corpo, do qual eu sou o chefe, que eles sejam um, na unidade de uma mesma fé, de uma mesma esperança, de um mesmo amor. Como meu Pai está em mim e eu nele, para que vós também sejais um em nós, e assim o mundo, tocado pelo divino espetáculo da nossa caridade fraterna e também da vossa vida celeste, seja forçado a reconhecer no estabelecimento da Igreja uma obra divina e sobre-humana, e acredite que meu Pai me enviou para salvar o mundo. E a glória que o seu Pai lhe deu de ser, em virtude da união hipostática, o seu Filho único e também consubstancial, o nosso Senhor de algum modo comunicou, dela nos tornou participantes, elevando-nos à sublime dignidade de filhos e também herdeiros de Deus. Divinai consortes natural, confirmando assim a nossa união com Ele. Meu irmão, minha irmã, vamos hoje repetir frequentemente e vamos também viver a palavra que está lá em Éfesos capítulo 2, versículo 14, que diz: dois povos fez um só. Repito, dois povos fez um só. E que Deus te abençoe. E meu amado, minha amada, nunca, jamais se esqueça. Deus ama muito, muito, muitíssimo você.